Não tem sido um processo fácil. A secularização ela é muito mais difícil do que o que a gente pensa dentro das igrejas, né? Eu quero discutir um pouco com vocês sobre igreja hoje. Essa é uma série de palestras que nós estamos dando em Boston sobre igreja para aqueles que não gostam de religiosidade. E eu queria discutir um pouquinho com vocês. Eu quero desresponsabilizar o Maurício, porque obviamente que tem muito pensamento que é meu, não é, eu nunca compartilhei com ele talvez, e vocês podem discordar, né, dentro desse processo, não tem nenhum problema com isso, mas eu também vou colocar alguns pensamentos que eu não gosto muito, Maurício, você sabe disso, eu não gosto muito de muita teoria sem prática. Esqueci de dizer isso. É importante dizer isso para vocês. Para mim, uma das qualidades do ministério dele, que às vezes a gente tem entendido com ele é um pastor que trabalha muito com a prática da vida cristã. Isso. A gente tem esse ponto. Então eu não vou falar com vocês de sete dos anjos, ou se Adão aquela frase, ficar ouvindo quando ele diz calar onde a Bíblia cala e falar onde a Bíblia fala, não seria diferente. Então eu trabalho, tenho formação em matemática e física, eu não gosto muito de especulações, né? Então a gente vai trabalhar dentro do que a gente entende da Escritura. Eu quero começar com vocês, a gente abrir a Bíblia aí em Atos, capítulo 2, e eu queria versículo 1 somente. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, vocês vão permitir também? Podem ler então, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os desses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, formai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Seu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que gerou o universo e a Tua palavra que gera vida em nós e restauração. Nós pedimos, Deus amado, que nesse momento nós sejamos
de alguma forma esvaziados de nós mesmos e enchidos, Deus amado, da tua presença, cheios da tua graça. Deus amado, o Senhor sabe da minha incapacidade de falar ao coração do teu povo. Nós pedimos, Deus amado, que no nome de Jesus, nós pedimos que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos que a tua palavra seja exaltada. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Quero começar com uma expressão. Quero começar a falar de algo que, na minha concepção, ou na concepção de alguns estudiosos, foi ensinado errado a igreja. Foi ensinado para você o seguinte: primeiro é a família, depois é a igreja. Isso está errado. Primeiro é a igreja, depois a família. Vou explicar. Não existe nenhum versículo bíblico e não existe nenhuma tese bíblica que se sustenta isso. Todos os homens que foram chamados por Deus tiveram muitas vezes que deixar sua família. Os discursos de Jesus, os primeiros discursos preliminares de Jesus em arameu, todos eles apontam para o fato de que teriam que deixar a família e seguir a Deus. Nenhum conceito bíblico institui que a família vem em primeiro lugar da igreja. Onde foi criado isso? Por incrível que pareça, isso foi criado na igreja católica. Vocês têm algum católico aqui? Mas fogueira, perdão. Vamos para frente. Esse é o conceito católico. É o conceito das encíclicas da Igreja Católica por volta dos anos 70. Onde a família, as pastorais da família priorizaram esse discurso, que vem do discurso depois marxista. O conceito bíblico é: a igreja vem em primeiro lugar. A igreja foi porque Cristo morreu. A igreja foi porque Ele deu a vida. E Paulo vai dizer isso nos apóstolos também. Em primeiro lugar, deve ser daqueles que são os da fé. Agora, muita gente confunde igreja com instituição. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando da igreja presbiteriana. Eu não estou falando dessas paredes. Eu estou falando de você. Você é igreja. Você vive a igreja. Onde você está, a igreja está. Então, igreja não é uma instituição. Isso não é igreja na sua essência. A essência da igreja é você. Por exemplo, se nós estivéssemos todo mundo agora numa boate, ali na Zona Leste, Zona Sul, não, aqui é Zona Leste, Zona Oeste, aqui é Intereste, tem cara de Zona Sul. Isso é bom, né? Isso é bom, eu acho que é bom. Não sei, eu gosto da Zona Leste também. Eu encontrei a minha amada esposa. Entendeu? Eu verdade, eu gosto mais da Zona Leste. Mas eu não sou corintiano, é verdade. Então, se eu falar meu time, eu não sou um lugar. Eu sou flamenguista. Lá em casa só pegava Globo. Também. Gente, então, igreja, vocês estão tudo lá numa parte. Acabou de ter como é aquele negócio lá? Um funk. Acabou de ter um funk. Mandando todas, né? Já falou como é que funk, sabe como é funk? Acabou de ter um funk. Aí entra vocês. Aquele lugar o que agora? Aquele lugar é igreja. Porque é você. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você. Você vem primeiro lugar. Então, tratando isso, nós estamos falando do conceito aqui, do texto, em que a igreja está nascendo como uma instituição de Deus. Deus está estabelecendo o começo da igreja. Deus está dando início ao começo oficial da igreja. É claro que a igreja sempre existiu como uma comunidade
Estudos revelam que quando nós começamos a desculpar ou não priorizar a igreja, tudo cai na nossa vida. Tinha um cara que falava assim comigo: eu sou assim mesmo, se você quiser me cortar, pode me cortar. Viu, pastor? Eu sou tarde. Tinha um cara que falava assim comigo: pastor, eu não vou para o culto à noite. Eu falei: beleza, por que você não vai? Eu vou ficar com a minha família. Ele: que bênção. Vai ficar com a família dele. Está certo. Beleza. Passou um tempo, a mulher, você sabe, mulher não mente, né? Você quer saber a verdade, você pergunta a mulher, eu não conta. Eu falei assim: não, você não está vindo na igreja, não, mas o casamento é difícil, o tempo é difícil, né? O marido não. Desconversou e saiu. E um dia na igreja eu falei para o presbítero, falei para os irmãos do louvor: vocês esticam o louvor aí, estica, canta aí, né? Jesus voltará 3 vezes. Eu fui para casa do irmão. Cheguei lá, bati na porta. A mulher dele abriu: posso entrar? Pode entrar. Eu entrei. Quando eu entrei, ele estava numa salinha assistindo televisão. Os filhos estavam em outra sala no computador. E a mulher estava na cozinha assistindo na cozinha novela. Eu falei: gente, eu vim para cá todo mundo. O cara olhou para mim e disse: pastor, o senhor aqui, posso falar aqui na sua casa? Pode. Eu falei: esse é o tempo que você dá para a sua família? Esse é o tempo de qualidade que você dá para a sua família? Quando nós temos compromisso com Deus, nós cuidamos da nossa família. Quando nós temos compromisso com a igreja, nós cuidamos da nossa família. Quando a igreja passa a ser prioridade da nossa vida, nós somos melhores pais, melhores filhos, melhor esposa. Porque o fato de você amar a igreja não faz você desamar. Eu não consigo encontrar as palavras, as línguas, tudo misturado, vou começar a falar em mim. Você não desama a sua mulher. Você não desama o seu filho. Agora eu estou amando a igreja. Eu deixei a minha família de lado. Não existe isso. Quanto mais você ama a igreja, mais você ama a sua mulher, mais você ama os seus filhos, mais você ama as pessoas que cruzam o seu caminho. Quanto mais você ama a igreja e não faz isso, você se torna um religioso. Você se torna aquela teoria, aquele fenômeno que acontece. Nós somos uma coisa na igreja e outra coisa em casa e outra coisa no trabalho. Porque a gente não aprendeu o que é ser igreja. E a gente pegou uma doutrina católica e implantou nos nossos cultos. Eu tenho que cuidar da minha família. Você tem que cuidar da igreja, que talvez seja a sua família, que talvez seja o seu vizinho, que talvez seja o seu colega de trabalho. Porque você é a igreja. Você é pedra viva de um edifício vivo, que o fundamento é Cristo. Então, a igreja católica diz: agora eu desfaço da igreja. E agora eu vou ser um padrasto. É uma coisa que eu sempre falo para o meu filho. Ele está estudando lá. E o segredo da vida, meu filho, é o seguinte: eu aprendi isso uma vez, mas no nome de Deus. Seu Joaquim disse o seguinte: sabe qual é o segredo da vida, Pedro? Eu falo: nunca posso me chamar Pedro. Pedro. Sabe qual é o segredo da vida, Pedro? É você aprender conciliação. Eu acho que a única palavra que ela aprendeu bonita foi essa. Eu falei: o que é conciliação? Você estudar. Namorar. Ficar com a família. Você tem que aprender a fazer tudo isso de uma vez. Tem gente que só sabe estudar. Ele só estuda. Larga a família para lá, larga todo mundo para lá, larga a vida social para lá, larga tudo, só estuda. Aí tem gente que só namora. Tem até não tá bom, mas quando começa a namorar, o que acontece? Só namora. Não consegue estudar, não consegue ficar com os pais, namora. Tem que ter só para a família. E não consegue fazer mais nada. Não existe isso. O segredo da vida é aprender a sincronizar e coordenar todas as ações da vida. Igreja vem em primeiro lugar. E como a gente pode discutir uma igreja? A igreja não foi criada, irmãos, para religiosos. Religiosos não no sentido histórico de
pela manhã para que eu me estabeleça como salvo. E confiar nisso e achar que a minha vida não tem nada a ver com o meu contexto. E colocar muitas vezes a minha religiosidade acima das pessoas. Colocar a minha religiosidade, muitas vezes, acima do amor pelo ser humano. Do amor por pessoas que não merecem ser amadas. Então, a igreja precisa deixar de ser um reduto de religiosidade e passar a ser um local onde a presença de Cristo, o ministério de Cristo, seja verdadeiro. A igreja precisa deixar de ser um grupinho religioso, um grupinho de religiosidade, e passar a ser um local em que a presença de Deus seja tão real e tão maravilhosa que as pessoas sejam impactadas, não com as palavras de vocês somente, mas com a vida que vocês levam. Porque essa é a igreja de Atos. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. E essa é a igreja que nós lemos aqui. E como essa igreja se comportava, como essa igreja era? A igreja para aqueles que não gostam de religiosidade. Só entendendo um pouco, irmãos, o contexto de Atos era um contexto de quê? De religiosidade. O judeu era muito religioso. Foi a própria religiosidade que crucificou Jesus. E esse é um fenômeno que acontece no mundo todo. E é um fenômeno que acontece em qualquer instituição de igreja. Nós chegamos à igreja cheios de paixão, chegamos à igreja cheios de motivação, chegamos à igreja cheios do primeiro amor e deixamos a igreja, ou estamos na igreja frios, metodicamente religiosos. E é o começo da morte da igreja. Eu estou num lugar em que a igreja morreu. E o nosso processo aqui no Brasil é igual. O processo da igreja brasileira é igual ao processo da igreja americana. A igreja lá morreu. E seguramente o processo que essa igreja está vivendo, essa igreja brasileira, ela vai morrer também. Então eu quero pincelar alguns pontos aqui, e você pode ir contestando os pontos e fazendo pergunta, e vamos caminhando juntos. O que é uma igreja para aqueles que não gostam de religiosidade? Em primeiro lugar, queridos, é uma igreja que gosta de estar junta. Você pode repetir isso comigo? Não vai fazer mal, né? Você não tem problema com isso não, né? Vamos lá? É uma igreja que gosta. Diga junta. Diga junto. Mais forte, junto. Eu não tenho nada cachorro, por isso que eu estou tentando usar recurso lúdico, né? Olha o versículo 1 aí. Alguém lê o versículo 1, por favor. Bom, vocês são prepelianos, não demora não. Prepeliano. Ao cumprir-se o dia da Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ok, a palavra usada aí é reunidos, tá bom? Algumas traduções estavam todos juntos. Não sei se alguém tem alguma tradução, ou todo mundo está usando a mesma tradução. Lá nos Estados Unidos você encontra até 10, 9 traduções diferentes num grupo como esse. Estavam todos juntos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual foi a ordem de Jesus? Depois que ele foi assunto ao céu, ressurreição. Permanecer onde? Em Jerusalém, até que logo vocês serão o quê? Revestidos de poder. Jesus está dizendo o que nas suas palavras? Vocês devem ficar juntos em Jerusalém, vocês devem permanecer orando em Jerusalém, e vocês devem continuar em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Qual é o primeiro problema que se tem numa igreja quando se detecta que ela está morrendo? É quando as pessoas não gostam de estar juntas. Quando as pessoas não gostam de estar juntas, significa que aquela instituição ela está começando a morrer. Quando você marca um evento e aparecem poucas pessoas, você marca um evento e poucas pessoas aparecem. O nosso problema, irmãos, não é um problema de tempo. O nosso problema é um problema de prioridade. Tudo na nossa vida tem a ver com prioridade. Eu vou falar um pouco de prioridade para vocês. Vocês lembram da Copa
Coreia, Japão? Que hora eram os jogos da seleção brasileira? Eu vou dizer para vocês, eu não perdi no jogo. Eu não perdi no jogo da Copa. Talvez alguns de vocês aqui, talvez gostem de futebol tanto quanto eu, também não perderam nenhum jogo. Mas que hora eram os jogos? 3, 4 horas da manhã. Quantos de nós estaríamos dispostos a estar aqui 3, 4 horas da manhã na igreja orando? Eu tenho que trabalhar todo dia. Eu tenho tanta coisa para fazer. O que é isso? Significa que a igreja está morrendo. Nós temos que arrumar desculpas, escusas, para estar junto. Quando a paixão está aqui, a gente faz de tudo para estar junto. Eu me lembro que eu era seminarista no Cangaíba, no Jardim Castelo, e essa moça mora em Ermelino na casa. Como seminarista, eu tinha dinheiro para chegar até o Cangaíba. Do Cangaíba, do Jardim Castelo, eu ia até a casa dela, sabe como? A pé. Vila Cisper, aquelas árvores que tem eucaliptos bonitos. Doía meu pé? Não, me cansava? Não, por quê? Porque eu estava apaixonado por essa mulher, gente. Eu feio que dava dor. Arrumei uma mulher bonita dessa, eu queria ir a pé, feliz. Perceba, quando nós temos a consciência de que o que Deus fez por nós foi maravilhoso, foi incomparável. Quando nós temos a ideia de que a morte do Filho dele na cruz, de que todo ensanguentado, moído pelas nossas iniquidades, se nós temos a concepção da salvação que Ele nos deu, estar na igreja às 4 horas da manhã para orar, não é uma carga, é um privilégio. Quem conhece a expressão aqui, grade niveladora? A grade niveladora, vocês são tudo da cidade. Grade niveladora, eu sou da roça. Grade niveladora, assim, do trator, raspa a grade. A grade niveladora é para nivelar a terra, para proteção. E às vezes, quando você tem um trator muito potente, você trava a grade para ele entrar mais no chão. Então você reduz o trator. Então o trator vai e levanta aquela grade. Tem gente que vai perder do mesmo jeito. Você percebe no meio comum das igrejas? Escola dominical. Vamos aprender a palavra, parece 50. Tem um cultão à noite, gente. 200, 300. Vocês vão aprender uma coisa, não tenho tempo, não vou nem. Eu acho que não vou chegar. Maurício, esse tema nas UBS demora 2 a 3 meses falando. Eu estou sem um projetor, então minha letra é horrível, vocês vão acostumando. A letra de matemática é assim. Pelo menos chega. Então, gente. Você tem dentro da igreja pessoas que elas não têm mais a paixão. E elas, o que elas fazem? Elas estão vindo da igreja por um tema de medo, por um tema de peso de consciência. Quando a paixão não me move, eu não quero estar junto, mas eu tenho que estar junto. Entendeu a diferença? É como um cara chegou para mim e falou assim, reclamou da mulher, reclamou, passou 2 horas no gabinete reclamando da mulher. Eu falei, pronto, vai separar da mulher, não tem jeito. Mas eu tenho que ficar com ela, né, pastor? Eu tenho que viver, né? Eu tenho que terminar esse trem que eu comecei, né? Tem que ir para a igreja. Então, o conceito aqui, irmãos, é um conceito de querer estar junto. É um conceito de gostar de estar junto. Gente, eu não vi aquele irmão. Eu fui para a igreja tem mais de 4.000 membros. Eu não estou falando de crescimento de igreja, eu não estou nem aí para isso, mas eu fui para a igreja. Que eu percebi o seguinte, irmãos, ninguém pode faltar na igreja, todo mundo liga, todo mundo pergunta. Irmão voltou um dia, pergunta, irmão, o que aconteceu? Está precisando de algo? A igreja que gosta de
cancelada nos pontos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo? Fala a verdade. Foi pela palavra que conhece. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo? Pastor, defina alguém cheio do Espírito Santo. Eu vou definir. Mas, o que vocês acham que é alguém cheio do Espírito Santo? Melhor assim. Aquele que está sempre na presença de Deus? Quem falou? Não. Porque estar na presença de Deus não depende de vocês. Só depende de Deus. Todos vocês estão, se vocês são convertidos. Todo convertido está na presença de Deus. Então aquele que busca viver todo dia, isso. Pode ser, você está indo pelo caminho correto. Pelo caminho correto. Para mim aquela pessoa para quem eu olho assim, realmente eu vejo os traços de Jesus na vida dela. Boa definição. Pode ser assim. Viver a palavra. Aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática, pratica todos os dias, quanto mais ele tem sede de conhecer a Bíblia, mais ele se enche do Espírito. Um bom ponto também. Isso é um bom ponto. O seu ponto e o dele são pontos complementares. Você levantou a mão também. Você? Eu? Isso. Não, eu falei que é a pessoa que segue, colocando na prática o que está na Bíblia, né? Segue os caminhos de Cristo e coloca isso na pessoa. Leia o versículo de novo. Leia o versículo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oi. Eu tinha notado há um tempo atrás que cheio do Espírito Santo era controlado. Controlado pelo Espírito Santo. Sim. Pode ser isso. É isso mesmo. É quando o controle que eu tenho sobre a minha vida baixa e o controle de Deus sobe. E a expressão sintetizada na palavra de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. E João Batista foi o homem mais cheio do Espírito Santo que habitou na terra. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Então a correlação da doutrina do enchimento do Espírito Santo, ela está presente na vida principalmente de João Batista, né? Percebam que o que vocês falaram aqui tem muito fundamento. Nós, como presbiterianos, nós aprendemos uma coisa e nós vivemos outra. Quando nós nos convertemos, nós somos batizados pelo Espírito Santo. O que nós temos que fazer depois da nossa conversão? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Então, eu posso ser crente, eu posso ser salvo, eu estou batizado com o Espírito Santo, mas eu posso não ser cheio do Espírito Santo. Então, uma coisa que eu vou falar que eu esqueci. Os estudiosos têm que entender o seguinte: vamos colocar uma igreja de 100 membros. Uma igreja de 100 membros, o promédio de pessoas salvas são 10 pessoas. Pessoas salvas. O promédio não, como é que chama? A média, promédio em espanhol. A média de pessoas cheias do Espírito Santo numa igreja de 100 membros são 2. Geralmente não é o pastor dos presbíteros. Pode estar tranquilo. 2 pessoas. Então você tem dos 100% de membros da igreja, você tem 10% que são crentes. Saber disso. Eu vou só dar uns dados para vocês. Jesus começou a sua caminhada com aproximadamente 5.000 discípulos. Depois caiu para 70. Depois caiu para 11. Vou dar outro dado para você. Saíram do Egito
aproximadamente 1.600.000 pessoas. Sabe quantas entraram desses 1.600.000? 50. Que eram as famílias de Josué e Caleb. Entendeu a população? Entendeu? A maioria das pessoas que estão na igreja não são judeus. Elas estão aqui por 50 motivos: família, tradição, medo de ir para o inferno, consciência pesada, quem achou que a doutrina presbiteriana é a melhor doutrina do mundo e as outras que se lasquem. É isso. O cara defende mais Calvino do que Cristo. Essa é loucura. Eu sou calvinista. Dou aula no seminário calvinista. Sou calvinista de nome e tom. Mas eu nunca vou colocar Calvino acima do Evangelho. Então o que é que você tem na igreja? Quando a igreja, perceba isso, quando a igreja chega a 20 pessoas convertidas, acontece uma família. Deixa eu dar um exemplo físico para você. Quantos pontos de luz são necessários para iluminar essa sala? É necessário encher essa sala toda de luz para iluminar? Então, uma igreja, no espaço de escuridão, quando ela tem 20 pontos de luz dentro dela, ela vira um farol. Agora, você imagina que se desses 20, você encontra dentro da igreja pelo menos 8 pessoas cheias do Espírito Santo. É muito pouca gente. É muito. Mas essas 8 fazem a diferença no universo de sempre. Mas o que essas 8 fazem de diferença? São cheias de Deus. São cheias do Espírito Santo. Vou chegar lá. São cheias do Espírito Santo. Eu vou dar só um exemplo. Lutero foi uma pessoa. Lutero se encheu do Espírito Santo. O que é que Lutero fez? Abençoou o mundo. Calvino foi uma pessoa. Calvino foi cheio do Espírito Santo. O que ele fez? Abençoou o mundo. Agora deixa eu dar um outro exemplo. Dona Belami, na Bahia, região da Jacobina, com uma Kombi. Sabe Kombi? Não existe Kombi mais não, né? Kombi assim, a gente dirige assim. Quem dirige Kombi sabe que quando você chega primeiro do que a Kombi, né? O cara lá na frente, ó. Aquela machona lá embaixo. Dona Belami plantou mais igreja do que muito doutor do seminário. Perceba o texto que vocês têm em mão. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu não vou discutir outras línguas aqui, porque para mim a discussão de línguas é uma bobagem. O dom de línguas é para pregar o Evangelho. O dom de línguas é para ficar me mostrando que eu sou super espiritual. Falando em língua, blá 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 blá, que isso aí que eu vejo bem, mas tudo bem. Blá 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 blá. Sim, mas o que isso aí tem a ver com a gente? Qual é a pregação? Nada, é blá 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 blá. Eu sou espiritual, né? E você não é. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira reação que acontece dentro de mim é que eu amo missões. Eu amo pregar o Evangelho. Eu amo anunciar o Evangelho de Cristo. Eu amo anunciar o Evangelho de Cristo. Isso queima dentro de mim. Isso provoca reações profundas no meu ser. E eu quero pregar Jesus. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma oração. Quando a gente é novo convertido, a gente faz as melhores orações. Depois a gente converte, aprende teologia e fica pior. Aí o teólogo ora e os anjos riem, né? Diz J. Parker, né? J. Parker, né? O teólogo ora e os anjos ficam na risada. As melhores orações a gente ora quando a gente está no bênção. Falei, Deus, eu quero pregar o Evangelho do Senhor para as nações. Eu quero pregar o Evangelho do Senhor para gente poderosa. Eu quero falar de Jesus.
Aí um dia eu subi no púlpito, já era pastor da igreja, e eu subi no púlpito, não, eu estava no meu gabinete, me preparando. Aí chegou um rapaz com um broche interessante, bonito, com algo no ouvido, disse assim: o senhor gostou Pedro? Eu disse assim: fiquei com medo. Brasileiro já levanta a mão. Então, eu falei: não é bicho, né? A gente já pensa no leão da montanha, saindo até a esquerda. É que é o seguinte, nós estamos chegando com o presidente da Suprema Corte do Chile. E nós estamos primeiro fazendo a varredura do local. Eles fecharam 2 quadras. Eles colocaram 16 agentes dentro da igreja. 16 agentes. Finalmente chegou aquela limusine blindada, mais 2 carros atrás, e saiu Rubens Batista. E deu essa corrida. Ele sentou na minha frente, junto com a mulher. E eu lembrei da oração que eu fiz com 17 anos. Mas eu desci a lenha desse homem, gente. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que gente se converte e prega sobre dízimo. Preguei, quando acabou o culto, esse homem veio em prantos, a mulher dele em prantos. Nós queremos ouvir mais. Nós queremos ouvir mais do Evangelho. E desde ali eu tenho pregado para doutores, para físicos, para gente importante, gente não tão importante, gente humilde, gente orgulhosa. Mas eu vejo como o Evangelho de Deus é poderoso. Mas nós precisamos começar a amar a missão da igreja para nós sermos cheios do Espírito Santo. O falar em outras línguas aqui, queridos, não é sair falando línguas por aí. O falar em outras línguas aqui é você se comunicar com todo tipo de cultura, com todo tipo de gente, para você anunciar Jesus, para você parar de centrar a igreja no seu umbigo e parar de começar a olhar esses prédios, começar a olhar a redondeza, começar a olhar as pessoas que te cercam e pensar como é que eu prego o Evangelho para eles. E Deus vai encher você do Espírito Santo, e Deus vai encher você de capacidade. Isso é igreja. Igreja que não habita, que não reina a religiosidade. A gente está tão escravo da religiosidade, se mudar qualquer coisa no culto, tem outro conceito depois. Porque a gente está tão preso, está tão engessado dentro do sistema, está todo mundo assim, igual soldadinho junto, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda. E as pessoas são diferentes. O mundo, as pessoas precisam ser. As pessoas precisam se comunicar, não linkar, precisa ser linkadas conosco. Então precisamos de gente cheia do Espírito Santo na igreja. Precisamos de líderes cheios do Espírito Santo, gente que ama missões, gente que ama a palavra de Deus, e amando a palavra de Deus, ama missões, ama as pessoas que cruzam seus caminhos todos os dias. E quando nós começamos a ter pessoas como essa, não precisa ser todas as pessoas, nunca vai ser todas as pessoas. É o que eu estou falando aqui, irmãos, dos eleitos, e talvez os eleitos dessa sala sejam 2 ou 3 ou 4. Mas eu sei, se Deus despertar uma pessoa aqui, se Deus despertar um de vocês, essa pessoa pode fazer a diferença. Eu tenho um amigo meu que hoje está no Nepal. Aí eu converso com um cara cheio do Espírito Santo. Porque a maioria dos missionários que eu conheço é negócio de turismo. O cara vai fazer turismo. Eu faço assessment de missionário, eu sei como é isso. A igreja está aqui mandando dinheiro para o cara, e o cara está lá na Europa, tomando sol, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí o cara tem que tomar 50 cursos. Tem um amigo meu, pastor Pedro, eu vou fazer mais um curso. Para quê? Para ir para o campo. Eu falei, mesmo, rapaz,
é outro curso, é curso de como sentar, e curso de como levantar, curso de como falar, curso de como... Ou seja, o Espírito Santo foi deixado de lado e agora vão tomar 50 cursos. É gente que estuda, não aprende nunca. Porque Deus chegou para Abraão e disse o quê? Sai da tua casa, da casa do meu pai, da tua parentela, vai para onde? Cadê o GPS? Cadê o Waze? Vocês usam o Waze, né? Cadê o Waze? Onde é que eu vou, senhor? Vai para uma terra que eu? Tem Waze não. Tem GPS não. Vai! Sai! E o texto no hebreu é o seguinte: sai de si mesmo primeiro, sai de você mesmo, liberte-se de você, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A vida cristã, irmãos, é o maior desafio que existe. É você sair da sua comodidade, é você sair do seu mesmismo, parar. Eu gosto dessa expressão brasileira, não sei o que significa muito, mas vou falar: mimimi. Deixa de mimimi. Está aqui a igreja, improdutiva, a vida toda. Aprende teologia. Eu amo teologia. Mas teologia no campo, teologia da paixão, teologia da piedade, teologia do dia a dia. Os maiores teólogos dessa igreja oravam 6 horas por dia. Os maiores teólogos dessa igreja terminaram as classes de seminário e iam evangelizar as suas redondezas. Você vai em Princeton, você vai em Westminster, você vai na Pensilvânia, você vai nos melhores seminários do mundo. Você perceberá que esses homens não estavam trancados na igreja, arrotando conhecimento, se inchando de conhecimento, enquanto lá no mundo lá fora precisa ouvir o evangelho. Quantas horas você tem de escola dominical? Quantos cursos de PhD você tem de escola dominical? Quantas escolas você tem na sua vida? Qual é a produção de tantas escolas dominical que você tem na sua vida? Deus está levantando uma geração diferente, muito. Deus está levantando uma geração de seminário, de missionários chinos, que vão por meio dos muçulmanos e morrem decapitados. Aí você mata os caras, Deus levanta mais 50. Quanto mais você banha com o sangue dos mártires, as religiões mais duras do planeta, mais o evangelho floresce. E você está aqui brigando pela luz da igreja. Um pastor me ligou, porque eu faço consultoria pastoral. Pastor, nós estamos discutindo a cor da igreja. Eu fiquei com tal trabalho, pinta de preto. Pinta de preto na igreja. Eu estou lá me ligando para falar: igreja, rapaz. Porque a mulher é verde, porque é queriano, os homens querem amarelo. Eu falei: eu estou aqui. Se eu pudesse explodir um monte de tempo no Brasil, formar só os caixotão, só tempo de praticidade, irmão. O tempo somos nós. Aí nos tornamos religiosos. Apegamos as coisas que não devíamos fazer. E nos tornamos religiosos. Sem paixão, sem fogo. Aí começamos a andar em teologias terríveis. Aí começamos a ver toda essa teologia desses ladrões aí, não sei, aqui tem muito ladrão, né? Muito mercador. Uma safadeza, não está gravando, safadeza mesmo. Você liga a televisão, a bênção é ser rico. Ser rico? Nós? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Vocês, quem somos nós? Quem é a igreja? A igreja no cortejo da batalha. Em primeiro lugar vem os heróis da fé. Vem os heróis da batalha. Depois vem os reis no cortejo, né? Depois vem os soldados que lutaram bravamente. Depois vem os outros soldados. E por último, vem aqueles que vão em jaulas, que são os traidores da nação. Esses somos nós, Paulo diz. Escolha coisas que não são. E Deus escolheu as que não são para envergonhar as que são. É você e eu. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, o grande amor que Deus derramou sobre nós, se o Espírito Santo habita em você, você tem dentro de você a maior força do mundo. Não a maior força, está errado. Você é a pessoa que controla todas as coisas, que criou todas as coisas. E Deus está dizendo para você: gente, se humilhe. Eu preguei em Fall River, a semana para trás, as 2
2 semanas atrás eu falei, o maior presente de Deus para um homem é a humildade. O maior presente que Deus tem para dar para um homem é a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Pessoas que são orgulhosas, pessoas que são prepotentes, essas pessoas, Deus se afasta delas. Deus toma distância delas. Pessoas que você olha, talvez sejam humildes pela roupa, por isso que humildade não tem nada a ver com roupa. Humildade não tem nada a ver com celular. Humildade tem a ver com o seu coração dobrado diante de Deus, inclinado, ajoelhado. Você se rende a Deus. E você percebe muitas vezes hoje na igreja, você não encontra gente cheia do Espírito Santo, você não encontra gente que ama as missões, você não encontra gente preocupada com a expansão do Evangelho, você encontra gente preocupada com o carro. Pessoas que estão preocupadas com coisas que são tão superficiais. Você não encontra gente cheia do Espírito Santo. Você não encontra gente que ama missões. E isso é importante. Em terceiro lugar, queridos, meu amigo, você corta aí. Oi? Você corta aí a hora que tem que cortar. Terceira coisa, irmãos, nós falamos aqui, é uma igreja que gosta de estar junto, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja inclusiva. Repita comigo, inclusiva. Inclusiva. Mais forte, irmão. Inclusiva. Inclusiva. Eu quero que alguém leia o versículo 5, por favor. Vocês estão demorando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de baixo. 10 minutos? 15. Só leia de novo, perdão. Ele fala aqui do tempo. 15 minutos. Ora, 10 ou 15? 10 ou 15. Por favor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de baixo do céu. Homens piedosos. Vindo de quê? Percebam que a igreja de Cristo não é uma igreja para exclusivos, ou não é uma igreja para ter um espírito exclusivo, mas perceba que a igreja nasceu com uma identidade inclusiva. Perceba, olhem bem, habitaram então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações. Todas as nações. Eu agora sou pastor de imigrante. E o imigrante vai falar assim: olha, nós brasileiros não somos preconceituosos. Nós somos uma bênção. Eu falei, irmão, eu sou assim mesmo, mas não conhece, mentira. A irmã olhou para mim, regalou o olho e falou: por quê? Mentira, eu posso. Eu trabalhei aqui em São Paulo numa igreja que trabalhava com bolivianos. E um dia nós juntamos bolivianos no meio da igreja, escola dominical. Os filhos dos bolivianos foram todos para a classe da igreja, e os bolivianos foram assistir culto com a gente. Terminou o culto, terminou a escola do culto à noite, chega o grupo de pais do pastor. Pastor, esperamos conversar com o senhor. Mas não se me irmão para falar, você não queremos chamar aqui um de pai, um departamento infantil. Pastor, uma grande bênção hoje pela manhã, mas nós não queremos mais que os bolivianos, os filhos dos bolivianos, fiquem com os nossos filhos. Porque os filhos dos bolivianos não são do nosso nível. O que é isso? Isso é preconceito racial, social. Isso é algo humano. Isso só basta ter a oportunidade para aflorar, gente. Aí você chama a congregação do bairro da favela, e a congregação da favela vinha vindo. Os meninos da favela não usam perfume como os nossos.
Eles não têm condição de comprar uma pasta de dentes. É pasta de dentes que chama. Creme dental como o nosso. Eles talvez não tenham nem cuequinha para pôr a roupa. Eles vão sentar do lado dos nossos filhos. Como é que a gente vai fazer? Eles têm peru. Igreja é muito diferente do que a gente pensa. Deus já havia preparado todo o cenário da igreja. Isso aqui era o judaísmo, gente de todas as nações que haviam se convertido ao judaísmo. Porque o que Deus tinha chamado a igreja, Deus tinha chamado a igreja para ser testemunhas das nações, para que o nome de Yahvé fosse glorificado em todas as nações através do testemunho de Israel. Mas igreja que não tem o espírito de inclusividade, de incluir pessoas. Eu vou um pouco mais profundo, depois você me recorda, depois você corta a minha cabeça. Entrou aí um drag queen na igreja, 5 drag queens resolveram converter. Sai lá do parque do carro, que eu passei agora por um outro lado. Resolveram frequentar a igreja da Vila Formosa. Resolveram frequentar a igreja da Vila Formosa. Sentaram aí na igreja. Pela popona. Pastor Maurício, com essa voz de minuto que ele tem, vamos, irmãos, está bonitinho, né? Amados, queridos. Os decks que convertem. Aqui não tem a ver, né? Que calvinista não faz a ver, eu faço. Não sei onde é que tem isso. Chamou todo mundo para arrependimento. Eu quero Jesus. Converteu a turma. Graça de Deus, maldição da graça de Deus, melhorando todos. Aqueles homens, mulheres, tá, né? Voltando a tomar o ano masculino para ver se as coisas baixam, né? Vamos e tal, e aquela turma muda, corta o cabelo, tal, começa a frequentar a igreja. E Deus fez uma outra tremenda que eles começam a querer namorar a sua filha. Você deixa? Você está entendendo o que é igreja? Porque se sou eu para a sua filha, eu vou casar com um engenheiro, né? Um pastor, não com um pastor mais ou menos como mais um pastor da Zona Sul. Se sou eu para a sua filha casar com um doutor, né? Salário bom. A sua filha está amando um ex-drag queen. E agora? Você tem ideia do que é igreja? Você tem ideia do que é o Evangelho? Você sabe o que é amor? O que é se entregar? O que foi aquela cruz, os cravos, a coroa de espinho, a lança que transpassou o coração dele? Você sabe o que é o seu Senhor? O que ele é? E a missão que ele deu a você? O seu Evangelho muitas vezes é uma miséria. O seu Evangelho é tão raso quanto o Evangelho tão universal. Quando o Evangelho do Duque, aquele doido lá. O seu Evangelho é tão pequeno quanto o dele, porque ele está no extremo da fila e você está no outro. O seu pecado não é menor do que o dele. Enquanto ele está vendendo o Evangelho, mercadejando a fé, você é frio, você é gelado, você é indiferente, você é um religioso. E você tem a síndrome de Munhá. Alguém já assistiu os Thundercats? Você tem a síndrome de Munhá. Você é esquelético, você é feio, horrível, interiormente falando. E aí você converteu, e você pensa em empurrar. Você põe tira aquela capinha, antigos espíritos do vamos para cá do bem, né? Transforme essa forma decadente em
Aí você pensa que você virou melhor que todo mundo, porque você agora é crente. Você virou super, porque você é crente agora. Então você passa na rua e olha o drag queen, olha o político ladrão, um safado na televisão, e você diz: eu sou melhor do que esses caras. Você não é. O político de Brasília é só o filho da sua e da minha ética. Eles são filhos da nossa ética. O jeitinho brasileiro. Eu vi isso na minha vida. Depois que eu fui morar fora, eu percebi isso. Eu tinha um irmão que eu pensei. Eu tinha um irmão que era gerente do Banco do Brasil. Um irmão de igreja que era gerente do Banco do Brasil. Aí um dia eu cheguei lá na fila do Banco do Brasil, chefão da igreja na mão. Vamos descontar o salarão. Estou lá na fila. Meu Deus do céu. Vou contar essa e termino. Desculpa aí, superintendente. Aí, eu fui para a fila. E aí, estou lá na fila e o gerente, quando o gerente foi para chamar os documentos, olha, pastor! Ele já me deu um abraço. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Sentei naquela sala do gerente, ar-condicionadão, aquela coisa, cafezinho. Pastor, o sermão de ontem arrebentou, pastor. Eu falei: ô irmão, obrigado, né? Estou cheio de orgulho, mas obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, nada, mas fica uma briga de repente, né? Sem dar glória a Deus ou glória a nós, não sei. Deus tem que mandar uns cacetetes, aí a gente começa a dar glória a Deus. Eu falei: o que você está vendo, pastor, aqui? Não, é que eu vim descontar o cheque. Não, dá cheque aí, pastor. Me dá esse cheque aí. A líder dos caixas pode vir aqui, por favor? Desconte o cheque do pastor. A fila tinha 50 pessoas. Mas o pastor é amigo de quem? O que é isso? Você não sabe. Conluio. Isso é jeitinho. Isso está em nós. E só o Evangelho vai mudar isso. Porque aquilo que está em Brasília é um reflexo da nossa vida. Mas o senhor descontou o cheque ou não? Descontei. Desculpa a pergunta. Não, você está correndo, isso que eu descontei. Eu só fui perceber essas coisas quando eu saí do Brasil. Eu só fui perceber que eu sou pastor da igreja, eu passei a maior igreja de Santiago, eu tenho que pegar uma fila como todo mundo. Eu tenho que esperar como todo mundo. Mas não é assim. Porque nós precisamos aprender que ser cheio do Espírito Santo, amar a igreja, ser inclusivo, é ir na contramão do mundo, é ter princípios completamente diferentes dos princípios do mundo. Irmãos, percebam as nossas igrejas, quantas pessoas odeiam umas às outras, quantas pessoas não conversam umas com as outras, quantos pastores não conversam uns com os outros, estão ministrando Santa Ceia todos os domingos e diz assim: eu não tenho raiva dele, só não quero que ele cruze o meu caminho. O que é isso? Por favor, amigo. O senhor fez aquela estatística dos 100, Isso, dos 10 isso. e dos 2. Sim, números gerais. Como que a gente faz para fazer parte dos 10 e dos 2? Eu acho que fazer parte dos 10 é um incômodo que a palavra de Deus tem que estar provocando em você agora. Se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra nesse local agora, você tem que buscar isso. Você tem que chorar isso. Você tem que se derramar diante de Deus nisso. Porque Deus vai fazer isso. Agora eu não vou passar porque o Maurício não vai deixar de horário. Você vai ser perseguida dentro da igreja. Porque o dia que eu me converti, eu sou presbiteriano de 5ª geração. Se você ler lá o Alderi, está lá nos parentes. Eu recebi o Evangelho, a minha família recebeu o Evangelho dos americanos, os primeiros missionários que vieram aqui. Eu sou presbiteriano há 5 gerações. Eu fui para a igreja, eu era líder de adolescentes. Quando eu me converti, a primeira coisa que aconteceu dentro da minha igreja, eu fui perseguido. Porque antes eu fazia sexo, porque antes eu falava palavrão, porque antes eu fazia um monte de coisa, via coisas pornográficas. E eu me converti, porque eu era dentro da igreja. Porque só onde é que eu fui perseguido? Dentro da igreja.
Qualquer um de vocês aqui que tomar uma atitude séria para ser igreja e deixar a religião, vocês vão ser perseguidos aqui. Porque eu tenho muita coisa para falar, não tenho tempo. Mas eu me converti depois que 3 mães quiseram orar às 4 horas da manhã e o conselho proibiu. O conselho passava no final de semana na casa do meu avô, jogando baralho. Sábado e domingo jogando baralho. E as 3 irmãs falaram: nós queremos orar para os nossos filhos. O conselho falou assim: nós não vamos abrir igreja de madrugada, vocês são fanáticas. Elas foram orar do lado de fora da igreja, na brita. Vocês sabem o que é brita? Elas foram orar na brita, elas colocavam uns colchãozinhos, umas coisas, em cima da brita. Em 4 meses, eram mais de 40 mulheres orando. Em 6 meses, toda uma região foi impactada pelo Evangelho. Dessas mulheres, mais de 30 pastores saíram da região de DC. Estão pelo mundo. Eu sou um deles. Você quer levar o Evangelho a sério? Você quer ser uma pessoa séria pelo Evangelho? Você vai ser perseguido aqui dentro. As pessoas vão chamar você de fanático, vão chamar você de louco, vão chamar você de qualquer coisa, porque você nem se encaixa dentro do padrão de uma religiosidade futura. Porque o Espírito Santo faz isso com a gente. O Espírito Santo, o que ele fez no começo da igreja? A igreja se expandiu tanto, porque as pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas amavam missões, as pessoas amavam Cristo. E hoje nós chegamos na Páscoa, estamos discutindo ovo de Páscoa ou não. Estamos discutindo isso. Eu preciso ovo de Páscoa, eu não como ovo de Páscoa, eu não gosto de ovo de Páscoa. Por quê, pastor? Por que chocolate? Ah, porque a teologia por trás. Eu quero saber disso, não. A teologia, eu quero saber se ela não tem uma oração. Se você ama a Deus, se você tem uma paixão para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Eu não posso falar mais. Pastor, perdão, extrapolei os tempos todos. Irmãos, fica para uma outra oportunidade. Eu quero pedir oração. Nós estamos com o pastor Paulo viajando para o Chile para fazer casamento. Não, fazer casamento não, é abençoar casamento, chama. E abençoar o Deus. Peço oração, qualquer coisa, irmão, isso aí, a gente está em contato, sempre, um grande amigo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui para vocês sobre o Evangelho. Não devo terminar, o texto é mais largo, maior, tem mais coisa para falar, mas Deus abençoe, desculpa, Marcelo. Para ele, vocês não fizeram nenhuma pergunta. Vamos lá, fala aí. Para mim fica muito claro, assim, e até por conta da minha mãe ser missionária, que ela ainda tem significado a isso, que o coração da igreja é missões. Sim. Talvez o propulsor seja as missões. Né? Talvez seja a sua pergunta. Talvez seja tem que haver uma sensibilidade quanto a essa questão da visão sobre missões. O senhor iniciou o estudo falando que a igreja está morrendo. Isso. E aí eu queria entender, quando o senhor falou isso, o senhor está se referindo à igreja corpo, à igreja brasileira ou à igreja presbiteriana do Brasil? Essa pergunta é a seguinte: em em primeiro lugar, é o seguinte: a igreja brasileira, não a igreja, vamos usar uma terminologia de classe catecúmena. A igreja visível, ela está com grandes sinais de fraqueza, debilidade no mundo todo. A igreja visível. A igreja de Cristo, ela está vitoriosa, vencendo e vai continuar vencendo. Porque Cristo é aquele que assumiu a responsabilidade de edificar os filhos. Todos os processos da história em que a igreja visível teve aparentes quedas, aparentes derrubos, é Cristo preparando a sua igreja para vitórias maiores na frente. O que eu estou fazendo aqui é alertando que a igreja vive um momento de frieza, e o processo que viveu a igreja americana é o mesmo processo que nós estamos vivendo aqui. E a minha maior preocupação dentro da igreja
instituições de igreja. E Deus vai levantar o seu, como levantou nos Estados Unidos e como vai levantar aqui. Mas a minha palavra para vocês é que vocês não entrem nessa. Vocês têm que amar a teologia, vocês têm que buscar a melhor teologia, mas vocês não podem perder a paixão. Uma coisa que levantou aqui, não pode perder a ideia de um Deus que faz milagres. Deus faz milagre. Eu não estou pegando aqui um módulo pentecostal ou neopentecostal, eu estou pegando a escritura. A igreja, Deus realiza milagres através da igreja. Não existe mais aqueles milagres diretivamente de apóstolo ou de milagres personalizados em pessoas, mas a igreja em si, ela é um agente de milagres de Deus. Isso não, se eu desassociar isso, desassociar. Então a gente vai apagando isso e vai colocando o estudo em primeiro lugar, ou só o estudo e a gente vira escolástico. A gente vira confiando só no estudo e a gente incha a arrogância e perde a paixão. Então o processo americano foi esse. O que aconteceu? A igreja estudou bancada liberal. Chama-se PCUSA, ou PICUSA, PCUSA. Então a igreja teve que se separar, criou a PCA, que eu sou membro hoje. Ela estudou tanto, queria tanto entender Deus, que a PCUSA hoje casa homossexual. Ela não tem mais pecado, a definição do pecado, uma definição mais moral do que uma definição de ataque contra Deus, uma definição de sociedade. O pecado é um pecado contra a sociedade. Cristo já não ressuscitou. Porque estudou tanto, deixou de lado a piedade, que acontece isso. E as igrejas presbiterianas podem passar por esse processo. E aqui existem vários tipos de processos que se assemelham ao processo americano. Então a nossa preocupação como pastor é alinhar as duas coisas. A igreja precisa conhecer a Deus através do estudo das Escrituras, mas a igreja também precisa entender que ela tem que entender que Deus também age pelo seu poder em vida de homens e mulheres piedosas. Essas duas áreas têm que ser equilibradas. Senão eu vou para um extremo e vou para o outro extremo. Então a igreja, a nossa preocupação é essa. Daqui a pouco vocês começam a ruxar. Daqui a pouco as pessoas começam. Porque o estudo, ele não vai suprir completamente a igreja. É estudar. É doutores em escola dominical. Mas cadê o amor e a paixão às missões? Agora, o centro da igreja não é as missões. O centro da igreja é glorificar a Deus. Mas o modo como Deus nos chama para glorificá-lo é ter uma vida em que Cristo seja refletido em nós. E Cristo sendo refletido em nós, nós vamos fazer missões. Cristo na sua vida, você vai amar missões. Vai amar missões. E vocês podem ser um diferencial aqui, por exemplo, na igreja presbiteriana de São Paulo. Essa igreja pode ser um diferencial. Porque aqui é uma das poucas igrejas que eu chego e eu sinto um ambiente diferente. Eu falei isso ontem com o Maurício. Vocês são uma das poucas igrejas que você chega e não tem, e eu conheço bem isso, a empáfia presbiteriana. Eu sou quinta geração. A gente pode demonstrar isso também. Consegue. Mas eu vejo que a igreja é essa preocupação que nós estamos tentando cuidar. Então, uma coisa que eu acho bacana a gente lembrar. O credo apostólico, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê no Espírito Santo e crê na igreja. Isso. Nós somos bons de crer em Deus Pai, crer em Deus Filho e crer no Espírito Santo. Temos nos tornado um pouco desconfiados em relação ao creio na igreja. Mas o creio na igreja não é o creio no que Deus pode fazer através da igreja. Assim, a gente não pode perder essa perspectiva de que Deus escolheu fazer a obra pela igreja e não fará pela filosofia. Deus não restaurará o mundo com a nossa teologia, meninos. Pode comer, meninos, é bom. Deus não fará a redenção pela filosofia, não fará a redenção pela sociologia, Deus não fará a redenção pela medicina, pela ciência. Um trabalho de Deus. Através das coisas loucas, como vocês podem ver, Deus está fazendo. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, Pedro.
pelo trabalho. Eu serei meu convidado para pregar hoje à noite, mas eu já tinha convidado o pastor Abel e o chefe, eu quis dizer.